Preste muita atenção no relato que eu vou trazer para vocês. Foi gravado em 1975 e, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Quem assiste isso aqui, a pessoa já não é mais a mesma. Cara que assiste isso aqui, a consciência dela transcende e a pessoa, no mínimo, uma crise existencial você começa a ter. Então, para início de conversa, você já sabe, ó, deixa aquele maroto, verifique a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com os seus familiares e amigos, as pessoas que você mais ama, para que elas possam saber a verdade. E um recadinho bem rápido para todos vocês aqui, tá? Eu, se eu fosse você, consideraria conhecer o curso de inteligência artificial. Inclusive, se você tem filhos, se eu fosse você, eu daria de presente para o meu filho esse curso aqui. Por quê? Porque esse não é um dos melhores, é o melhor curso de inteligência artificial no Brasil. É um curso profissionalizante com certificação nacional, válida em todo o território brasileiro. Daqui a alguns meses terá certificado internacional. Você compra esse curso, você aprende desde o básico ao avançado de ChatGPT, Canva do básico ao avançado, aprende CapCut do básico ao avançado, fora outros complementos. Tem alguns módulos extras de marketing e Bitcoin que vai entrar agora também. É um excelente curso com mais de 90 aulas. Não precisa falar inglês, não precisa ter computador. Hoje em dia o smartphone você faz um conforto de sua casa. Não precisa saber programação, nem ter curso superior. Você faz tudo isso tranquilamente. O curso é bem didático, você faz no conforto da sua casa. Não existe custos adicionais dentro do curso. E o preço, cara, é um preço extremamente acessível. E você ainda conta com o meu contato pessoal, fora o grupo de alunos. Em menos de 7 dias, você aprende aí a transformar a sua vida financeira para quem estiver desempregado e para quem está trabalhando, para você se qualificar para esse mundo, porque a inteligência artificial, em pouquíssimo tempo, vai substituir os empregos das pessoas. Vale muito a pena e caso você tenha dúvidas, aí na descrição, dentro desse link, tem o nosso WhatsApp para você poder tirar as suas dúvidas. Vale muito a pena, a um preço extremamente acessível e promocional. Ok? Pois bem, senhores, vamos lá que eu preciso falar para vocês sobre esse vídeo aqui. Esse vídeo passou na televisão espanhola em 1975 e eu vou narrando para você o que esse cara tá falando, tá? Só para vocês poderem entender aqui, ó. Olha lá. La granja humana. Los seres humanos somos una granja, siempre hemos sido una granja de siempre. A granja humana. Os seres humanos são uma granja. Todos nós somos, já somos desde antigamente uma granja humana. O que ele está falando, para quem não entendeu? Sabe quando você cria galinha? Você cria galinha lá no galinheiro, e aí a galinha ela produz ovos para você, e no final da vida dela você abate a galinha e consome a carne? Então, ele está falando que nós, seres humanos, somos da mesma coisa. Nós somos uma fazenda onde seres desconhecidos se alimentam de nós. É isso que ele está falando. E este planeta es de esa gente que anda por ahí desde siempre. Y han hecho con nosotros lo que les ha dado la gana. Lo que pasa es que como son más listos que nosotros, pues se esconden desde atrás. O que ele está falando aqui é que esse planeta Terra, ele tem dono, e os donos desse planeta Terra são pessoas muito, mas muito poderosas. Por exemplo, Elon Musk, Bill Gates, esses caras são figurantes. Os caras que são donos desse planeta são muito, muito mais ricos do que esses caras aí. E eles não dão entrevista, eles simplesmente não concedem nada para ninguém, ninguém sabe quem são eles. É totalmente protegido pelas últimas camadas do governo e é eles que mandam nesse mundo, tá? Inclusive, de referência, tem um filme chamado Abaixo do Lago de Prata, que fala exatamente dos governadores, dos dominadores do mundo, tá? Nos hacen creer que nosotros somos los dueños de este mundo. Pero eso es la gran tesis. Y el último libro que acaba de salir, en el cual están todas
las enormes cosas que han sucedido. Ele fala assim, que eles tentam passar para nós que nós seres humanos, que nós viemos da evolução, que nós seres humanos, o planeta Terra é nosso, mas na verdade não é nada disso. Nós somos fonte de energia para eles, tá? Aí ele vai falar sobre um livro aqui, ó, que saiu na Família Real. Estos 3 años que las tremendas autoridades, hay una oficina en Langley vecino. O livro da Família Real que saiu, ele fala sobre as 3 autoridades que mandam nesse mundo, tá? E aqui ele vai falar sobre o sítio arqueológico. Sabemos enorme cantidad de cosas sobre los ovnis. Mira, hay un sitio en el estado de Ohio donde hay más de 100 hombrecitos de esos. Existe um sítio no estado de Ohio que tem mais de 100 hombrecitos. Quando ele fala hombrecitos, ele está falando de extraterrestre, de alienígenas. Ah, mas o que tem a ver sítio arqueológico? Eu vou te contar uma granada aqui agora. Se você já ouviu falar de Parque Nacional, Parque Nacional são áreas protegidas pelo governo. Você acha que eles estão interessados em salvar espécimes? Não. Esses parques nacionais, na verdade, são áreas encobertas pelo governo para que ninguém explore aquela área, porque aquela área está cheia de relíquias antigas. Ou que existem civilizações ali dentro desconhecidas. Quando o Parque Nacional ele permite turismo, mas basicamente você não pode fazer nada dentro dele, é que tem muita coisa encoberta pela terra, né, que se for escavado vem à tona. E quando existe um parque nacional que não está aberto a público, pode ter certeza que tem muita coisa ali dentro. A raça alienígena, tudo que você pode imaginar. Parque Nacional que não é aberto a público, meu irmão, é área encoberta do governo para coisas que você não faz ideia. E digo mais, quem já voou de avião sabe, o avião não voa em linha reta. Se o avião voasse em linha reta, ele gastaria metade do tempo que ele gasta e menos combustível, seria a razão mais óbvia. Mas o avião não voa em linha reta. O avião, muitas vezes, ele vai num lugar, anda centenas de quilômetros para depois virar e depois ir para o canto. Ele não vai em linha reta. E por que ele não vai em linha reta? Porque o espaço aéreo é restrito. Então você imagina, Parque Nacional não aberto a público com espaço aéreo restrito. Tá entendendo? Uma área dentro do teu país que não tem estrada, não tem rodovia, é fechada, nem mesmo os funcionários do governo vão ali, ok? E nem o avião, nem o helicóptero pode sobrevoar aquela área. E caso a pessoa sobrevoe aquela área e seja detectado no radar, rapidamente, em menos de 5 minutos, um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, intercepta aquele lugar e já fala para a pessoa poder voltar. Já sob pena de sanção em cadeia, para quem não sabe. Então existem áreas que o espaço aéreo é protegido, áreas que são parque nacional e não aberta a público. Sabia? Por quê? Porque simplesmente tem áreas que os alienígenas vivem. Quem assistiu o filme Abaixo do Lago de Prata vai entender sobre os dominadores. Allí nos tienen en hielo, los tienen ahí, nadie puede verlos. Yo publico 2 fotografias de ellos. Extraterrestres. Sí. Aí ele fala que já tem publicação de fotografias, são extraterrestres. Agora, ele vai falar aqui sobre as 70 raças de alienígenas que foram descobertas. Curioso é que esse vídeo foi lançado em 1975. O livro da KGB que vazou as 70 raças de alienígenas e extraterrestres, se não me falha a memória, foi em 86 ou 94. Ou seja, antes do vazamento do livro da KGB, falando das 70 raças de alienígenas que mandam na Terra, que comandam a Terra, que estão presentes na Terra, catalogadas, esse cara tá falando, eu vou até colocar o som baixo aqui, esse cara tá falando exatamente disso. Exatamente que essas raças alienígenas existem e são 70, olha só. Hay más de 70 tipos de extraterrestres, desde los chiquitos hasta los que tienen más. Tá vendo? Existem mais de 70 tipos de extraterrestres, desde os pequenininhos até os grandões. O cara tá falando isso antes do vazamento do livro da KGB com 70 raças de alienígenas.
Se o cara tivesse mentindo, ele ia falar, há mais de 50 raças, há mais de 40 raças, há mais de 100 raças. O cara falou exatamente a quantidade, 70, porque o livro da KGB fala sobre mais de 70 raças alienígenas que estão na Terra. E o cara vem antes do vazamento da KGB e fala das 70 raças. Tá vendo como as informações estão se batendo aqui? ¿Quién los tiene eso? ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene eso? El ejército norteamericano, la Fuerza Aérea, O exército americano tem isso. en la base de Wright-Patterson, Ohio. Na base de Wright-Patterson, Ohio, né? A base aérea que fica próxima ali. Os caras sabem de tudo. Exatamente. Y te publico un capítulo donde hay por lo menos, pero tengo 38 estrellamientos de ovnis. ¿Dónde, cuándo y cómo? 38 avistamentos de OVNIs, que foi publicado, documentado pelo estado de Ohio, próximo do sítio arqueológico, onde, curiosamente, tem uma base militar americana que está a apenas alguns quilômetros onde aconteceram os relatos, né? Curioso, né? Curioso como essas bases militares elas estão muito próximas, né, de avistamentos militares, né? Sabe que a Área 51, hoje aquela base militar tá ali porque os índios ficavam vendo OVNIs o tempo todo ali. Aí eles decidiram construir uma base militar onde tem muito avistamento de OVNI. Toda base militar é construída próximo de alguma coisa de OVNI. Essa história de guerra é só fachada, meu irmão. Os caras construíram essas bases é pra alienígena. Todo esto ha salido a la luz hace muy poco tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Ele fala que tudo saiu à luz há muito pouco tempo, porque existe uma lei nos Estados Unidos que fala sobre a verdade. ¿Cómo son o de qué están constituidos estos seres que están ahí? yo publico en la amenaza extraterrestre, Cuéntemelo, pero ¿cómo son? pues depende de los que son chiquitos, ¿Pero de qué están hechos? ¿Son de carne como nosotros? Ele está falando, esses seres são espirituais, são carnes como a gente, como é que eles são? ¿O de qué? Sí, tienen, mira, algunos tienen por ejemplo, te voy a decir las autopsias porque hay... Ele vai falar que das autópsias, ele vai falar que existem diversos tipos de alienígenas. Alienígenas que adentram a nossa dimensão, alienígenas que estão fora da nossa dimensão, estão na sexta dimensão, alienígenas físicos. Tudo isso foi criado pelos filhos de Deus. A Terra, ela é muito maior do que lhe foi contada. Eu gravei um documentário chamado Cubo de Saturno. A Terra tem 16 mil vezes o tamanho dela. 16 mil vezes. Cada inversão magnética, a Terra reduz de tamanho. Cada inversão magnética, a Terra reduz 1/3 do seu tamanho. Quantas inversões que já não aconteceram? Inversões maiores, que são tipo dilúvios, esse tipo de coisa, e inversões menores, que são a cada 300 anos. Meu irmão, desde a época de Adão para cá, são mais de quase 50 mil anos. Mas, por que são quase 50 mil anos? Porque o ciclo do Sol é muito maior. Se a Terra tem 10 vezes o tamanho dela, dando exemplo, para o Sol circunnavegar a Terra vai demorar 10 dias. E era o que acontecia no passado. Mas tudo isso foi levado em conta na hora de fazer o cálculo do planeta Terra. Agora, o principal, só por baixo, se cada inversão magnética você reduz 1/3 do tamanho do planeta Terra, que é mais ou menos o fator decaimento, você pegar civilizações antigas, como Tartá, Pararapuru, Riá, seres humanos de 4 metros, 3,5 metros, né? Se você começar a pegar nesse fator de 1/3, você verá, só você multiplicar, a Terra tem 6 mil anos, então nós tivemos, de 6 mil anos, nós tivemos 3 grandes inversões e quantas inversões menores? 300 dividido por 6 mil é mais ou menos aí 3 dividido por 60, né? 3 dividido por 60 dá mais ou menos 20. 20 inversões. 20 inversões, cada inversão 1/3 do seu tamanho, faz um fator aí exponencial, 20 vezes 1/3. Você já vai chegar no tamanho da Terra de mais de 1000 vezes. Simples assim. Que é o que acontece, o efeito da casca de cebola. Que coincide todos os valores e parâmetros com os mapas budistas antigos e, claro, com o cubo de Saturno, que é adorado pelo Islã, pelos judeus e pelos cristãos. Ah, cristão não adora o cubo de Saturno? Então assiste o meu documentário que eu fiz. Tá aqui no canal. Então, basicamente, esses alienígenas foram criados pelos filhos de Deus, os anjos, né, para os servi-los. E como existiam centenas de dezenas de continentes,
e a Terra era muito maior, os seres humanos eram muito maiores, esses seres foram criados para servir os anjos. Só que aí deu muito errado, aconteceu o dilúvio, e aí eles foram criando outros seres menores para poder servir, e tá uma porrada de ser. Tudo você vê alienígena, cara, de 8 metros, como é no Egito. Você vê alienígena de 4 a 6 metros, como você vê na Antártida, no Almirante Richard Burns. Você tem o caso do ET de Varginha no Brasil, esse alienígena de 60 centímetros. Por isso que ele está falando, são mais de 60, 70 raças de alienígena que tem nesse mundo, que ele está falando aqui, ó. Y luego te están describiendo ahí, pero de ¿Cuántos ojos tienen? ¿Cuántos ojos tienen? ¿Dos como no? Depende, ya te dije que hay 70 tipos, en general tienen 2 ojos. De diferentes familias entonces, de diferentes procedencias. Vendrán de fuera o no vendrán o han estado siempre aquí porque no... Tá vendo? Ele fala, são extraterrestres, eles vêm de fora ou estão sempre aqui, nós outros não sabemos. Solo son extraterrestres, no, hay mucha gente que siempre han estado aquí y no se ven. Eles estão e as pessoas não vêm. Cara, tem livro que não é ortodoxo. Tem livro que fala sobre a flauta do rei Davi. Cara, eu nunca mais ouvi esse livro. Cara, os trem some, velho, some. Tinha uma raça de réptil pararapurulianos, né, que se infiltrava no governo para tomada de poder. E foi se descoberto, criar uma flauta que emite uma certa frequência, que quando é emitida, esses seres, eles mostram-se, eles são descobertos. E graças a isso eles conseguiram tirar da Terra, do comando da Terra, todos esses seres. Cadê esse livro da flauta, da frequência? Cadê? Nunca mais se achou. Nunca mais se achou, meu irmão. Nunca mais se achou. Então a coisa é sinistra, vocês não fazem ideia. Aí, 1975, esse programa aí, ó. Antes do lançamento do livro da KGB. E esse cara, parapsicólogo, esse cara, ele tem contato com desdobramento, viagem astral, sei lá o que esse cara faz. Parapsicólogo mexe com o mundo espiritual. E o cara revelou 70 raças de alienígena antes da KGB. E quer saber de uma coisa pior? É só você estudar a história dos arcondes, né? Os que mandam no mundo, os arcondes que ficam escondidos. Nós somos uma fazenda para eles. Eles usam, doutrinam a tia, teus filhos, marcam você e seu filho, limitam o seu potencial. E depois, quando você morre, eles, graças a toda essa embronhagem, você não consegue evoluir. Aí eles dizem que reencarna, mas a gente sabe que não reencarna. Você vai para uma dimensão muito pior, por não ter feito a escolha certa. Então são verdadeiros parasitas no nosso planeta, que destrói a nossa capacidade de compreensão e evolução. A pessoa que evolui e sai do cubo de Saturno, meu irmão, quando você sair desse cubo de Saturno, eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos presos. O cubo de Saturno é uma prisão com fatores limitantes. Essa prisão é uma prisão dimensional, onde a velocidade da luz é 300 mil metros por segundo, que foi criada. Esse fator de velocidade foi criado para essa realidade. A gravidade 9,8 foi criado para essa realidade. Tudo que você vive hoje, as cores, tudo que você vive hoje, foi criada para essa realidade aprisional. Graças a Adão e Eva, nós estamos presos nessa porcaria com esses seres aí. Agora, aqueles que forem vitoriosos sairão do cubo de Saturno, nem volta mais. Você sairá fora disso aqui. Fora do cubo de Saturno, você não tem essa desaceleração. Vós sois como Deus, vocês serão como o Altíssimo, vocês serão como os anjos. Não vai precisar mais respirar, não vai precisar mais beber água. Não, pode, mas não vai mais precisar. Nós estamos dentro de uma prisão, nunca esqueça disso. A Terra é uma prisão e a testemunha fiel disso é o domo, que já te mostra, vocês estão presos nessa prisão que está dentro de uma outra prisão. É basicamente isso. E para sair disso aqui tem que sair vitorioso. Por isso que o despertar é algo universal, mas a elite das trevas sempre vai lutar contra, porque se uma mente desperta não volta para trás, não importa o que se diga. Por isso que o despertar não é para todos.
O despertar é para uma parcela menor que 1% da humanidade. Por isso que esses vídeos não alcançam milhares e milhões. São para poucas pessoas despertarem, tá bom? Antes de ir embora, você já sabe, deixa aquele maroto, verifica a sua inscrição. E eu recomendo que você conheça o curso de inteligência artificial que vai mudar a sua vida. Se eu fosse você, eu faria, tá? Tá aqui na descrição deste vídeo. Fique na paz.